Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 9ª aula do curso de React Hooks. Nessa aula a gente continua a trabalhar com Use Effect, porém eu quero mostrar como podemos estar fazendo uma requisição a uma API. Para isso, no link deste vídeo eu deixei o site do JSON Placeholder. Para quem não conhece, é um site que a gente vai ter aí disponíveis APIs para testes. E descendo aqui um pouquinho, eu tenho 6 tipos de APIs. A que a gente vai utilizar é a de fotos, pois teremos 5.000 registros. É uma API um pouquinho maior que as demais. E essa API nós temos então 5.000 objetos com as características ID do álbum, ID do objeto, título, URL da imagem e a URL da miniatura da imagem correspondente. Então podemos copiar essa URL, muito bem, e lá no Visual Studio Code, dentro da pasta Hooks, vocês podem estar criando um arquivo chamado exemplo06_useeffect.js com essa estrutura. E a partir deste ponto eu vou estar implementando essa estrutura. Vamos lá então, iniciando com a criação de um use state, para a gente poder armazenar os dados que vão vir da API. Então, const vetor, set vetor, igual use state. Legal. Como é um vetor, eu vou abrir e fechar colchetes aqui. Muito bem. E vamos para a nossa função. Então, função para obter os dados da API. Certo. Vou criar aqui uma constante, const, obter dados, igual, abro e fecho parênteses, igual, sinal de maior, abro e fecho chaves. Aqui uma dica, talvez a API ela leve um tempo para poder retornar alguma informação. Então vale a pena você trabalhar com funções assíncronas. Então eu vou utilizar aqui, depois do igual, a palavrinha async. Muito bem. E aqui embaixo eu vou tentar obter os dados da minha API. Então, vou criar aqui uma constante dados igual await. O await, ele faz parte do async. Qual a ideia dele? Nessa linha, onde tem o await, ela vai travar. Enquanto a API não retornar para a gente algum dado, o nosso sistema vai travar nessa linha. Ele só executa as linhas posteriores quando houver um retorno. E aqui eu vou usar a função fetch, que faz, no caso, a requisição. Abro e fecho colchetes, ou melhor, apóstrofos, não colchetes, perdão, tá pessoal? Apóstrofos. Vou colar o URL do JSON Placeholder. Muito bem. Então, quando eu obtiver todos os 5.000 registros, eu preciso fazer uma coisa muito importante, que é converter para JSON. Por quê? O fetch ele retorna para nós apenas a informação como texto. Porém, a ideia é que o meu vetor, aqui, né, utilizando o meu state, ele trabalhe com objeto e não como texto. Então, teremos que converter o retorno, que é dados, para um JSON. Então, farei o seguinte, vou dar um zoom aqui, legal? Const converter igual await. Por que await? Porque talvez a conversão leve também um tempinho. Então, para converter, dados.json, abro, fecho parênteses, ponto e vírgula. Agora, esse meu converter, ele vai ter o meu vetor de JSON totalmente disponível no formato que eu quero. E agora, set vetor, abro, fecho parênteses, converter. Beleza, show de bola. Subindo aqui um pouquinho, agora eu posso ter meu use effect. Depois que nós tivermos todo o HTML montado, todo o CSS e toda a estrutura do nosso JavaScript, então funções, use effect, use state, dentre outros já disponibilizados pelo nosso React, aí o use effect ele entra em ação. Então, use effect, abre e fecho parênteses, ponto e vírgula. Dentro do nosso parênteses aqui, eu abro e fecho mais um parênteses, igual
sinal de maior, abro e fecho chaves. Temos nossa arrow function aqui. E basicamente eu vou chamar a função obter dados. Abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. Muito bem. Inicialmente é isso. Agora precisamos listar essas informações. Então, vou descer aqui um pouquinho. Vou dar um zoom. Legal. Dentro da nossa div, eu vou criar uma lista, um UL. E dentro do L, nós teremos um map. O que seria um map? O map é como se fosse um laço de repetição. Ele vai percorrer cada elemento que eu tenho no meu vetor e vai poder exibir alguma característica. Então, abro e fecho chaves. O nome do meu vetor é vetor, que é o meu state. Ponto map. Abro e fecho parênteses. Cada linha que ele vai executar, eu vou ter um objeto. Então, vou botar o nome aqui de objeto igual, sinal de maior, abro e fecho parênteses, muito bem. Aqui dentro do meu parênteses, eu posso colocar uma estrutura qualquer. Exemplo, vou colocar um li. li barra li. Vamos testar. Eu vou salvar isso aqui, vou no meu navegador. Deixa eu vir aqui. Legal, ó. Até se você atualizar, você nota que aqui vão ter várias bolinhas. Cada bolinha é um li. Então, nesse caso, eu tenho 5.000 LIs. Porém, estão vazios. Porque eu só queria testar para ver se realmente ele estava gerando a estrutura. Agora, eu quero retornar aqui o título. Quer dizer, o título da minha imagem. Então, aqui dentro do li, eu vou abrir e fechar chaves. Vou passar o objeto, que é a linha onde eu estou. Ponto e uma característica, por exemplo, title. Essa característica, só para constar, só para lembrar, eu estou tirando daqui, ó. Deixa eu dar um zoom, ó. Eu posso usar a característica álbum ID, title, URL ou thumbnail, URL, qualquer uma delas. Eu usei a title, então, por isso que está aparecendo aqui esses títulos. Deixa eu voltar aqui para vocês poderem copiar com calma. Muito bem. Confunde um pouco. Normal, se você nunca trabalhou com map ou não está acostumado, é um pouco confuso, tá bom? Mas já está funcionando. Porém, podemos agregar um pouquinho mais nessa nossa API. Porque se você for dar uma olhada, quando a gente atualiza o navegador, fica em branco. Ó, e depois de um tempo aparece. Por quê? São 5.000 registros, então leva uns segundinhos. Imagina se fosse 10.000 registros, 20.000, 100.000 registros ou mais. Então eu acho que a gente pode colocar ali um feedback para o nosso cliente, saber que a nossa API ela está ainda retornando a informação. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Visual Studio Code, eu vou criar mais um use state, ó, const. Vou dar o nome de status e set status. Muito bem. Esse status eu vou deixar ele vazio. Opa, use state. Show de bola. Ou até mesmo, pessoal, para ficar um pouquinho melhor, eu vou colocar aqui o nome carregando. Pontinhos. Muito bem. Descendo um pouquinho, lá para minha função, depois que ele adicionar os meus dados convertidos para o vetor, eu quero alterar o valor desse meu status. Então, set status. Vou escrever aqui, por exemplo, dados carregados com sucesso. Muito bem. Vou descer aqui um pouquinho. Legal. E aqui, ó, antes do meu UL, vou abrir chaves, ou melhor, deixa eu colocar aqui um H1 para ficar mais bonito. H1, barra H1. Aqui dentro, abro e fecho chaves, status. Salvando, vou lá para o meu navegador, certo? Atualizo. Ó, carregando. Dados carregados.
Então, se fosse um JSON mais pesado, um JSON maior, levaria mais tempo. Então, enquanto não for carregado, vai aparecer essa palavra. Depois que carregado, nós temos essa frase que os dados foram carregados com sucesso. Deixa eu voltar aqui. Beleza? Só para vocês pegarem a estrutura aqui do return e vou subir um pouquinho para vocês pegarem a estrutura que está antes do nosso HTML. Vou pegar aqui, ó. Tá aí, gente. Use state, use effect e a nossa função para obter dados. Foi uma aula um pouco mais complexa, porém eu achei legal para vocês verem como é que a gente pode fazer uma requisição com APIs, que é algo muito usual e que a gente usa bastante no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não esqueçam de comentar aí e até a próxima aula.